e anunciei esses dias, que falaria sobre uma noite na vida de Jesus. Uma noite na vida de Jesus. Eu quero ler com vocês Mateus 26, o 26º capítulo de Mateus, o 31º versículo. Mateus 26, 31. Diz o texto sagrado: então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Esta noite, todos vós, esta noite, eu serei um escândalo para vocês. Esta noite vocês ficarão escandalizados comigo. Uma noite que entrou para a história, uma noite que marcou uma história, uma noite que marcou a vida do Senhor Jesus. A vida de Jesus é marcada por este momento, por esta noite. Não há como esquecê-la. Jamais. Pelos fatos que vão ocorrer, que vão eclodir, que vão acontecer na vida de Jesus. Uma noite de trevas, uma noite de sofrimento, uma noite de angústia, uma noite como nunca vista em qualquer tempo. Essa noite na vida de Jesus. Esta noite vocês vão se escandalizar. E esse verbo transitivo direto aqui tem tudo a ver com o ato da pessoa se ofender, se sentir-se magoado, humilhado. Eles se escandalizam. Eles não esperavam jamais que o Senhor Jesus pudesse passar por uma situação como essa. E essa noite ela vai se estender, porque no versículo 21 está escrito assim: enquanto eles comiam, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. É a noite da traição, haverá uma traição ali. Será a noite da ferida aberta. O texto diz: ferirá o pastor, e as ovelhas irão se dispersar. E de fato, quando Jesus foi ferido como sumo pastor, as ovelhas se dispersaram. A ponto de Jesus mais tarde se encontrar com dois no caminho de Emaús, totalmente disperso. Apesar de confessar ainda Jesus no coração, mas disperso. Era uma noite de uma ferida
na vida de Jesus por minha causa, por sua causa, por nossa causa. Interessante, irmãos, que esta ferida de Jesus, essa noite de Jesus, tem tudo a ver com cada um de nós. Ele foi ferido por nós. O que ele enfrentou, o que ele passou, foi com um propósito de nos salvar, um propósito de nos remir. É a noite da negação. O verso 34 desse capítulo 26 de Mateus diz assim: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Nesta mesma noite. Uma noite em que Jesus vai ter muitas surpresas. E o primeiro tópico que eu quero abordar é quando a tristeza toma conta da alma. Quando a tristeza toma conta da alma. No verso 38 desse capítulo 26, está escrito: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Queridos, quem pode descrever a dor que sente? Quem pode descrever a dor que sente quando a tristeza chega na nossa vida? Cada um tem uma história diferente para contar de uma tristeza que invadiu a sua vida. E que muitas das vezes, irmãos, ela é tão grande que a gente perde o sentido da vida, perde a vontade de viver, dá vontade de paralisar tudo, dá vontade de largar tudo. A tristeza, às vezes, ela é tão forte, é tão grande, e ela nos abate de uma forma tal que muitos pensam até em dar cabo da vida. Muitas das vezes não quer mais se relacionar com ninguém. Muitas das vezes não quer ouvir conselhos. Muitas das vezes não quer vir mais para a igreja. E Jesus disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Até a morte. O que Jesus estava sentindo naquele momento? Por que tamanha tristeza? Por que tamanha tristeza? Ele chega a pedir, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Retira essa dor. Quantas vezes, irmão, na nossa vida, chega um momento em que a gente ora assim também, Senhor, se é possível, Senhor, eu não aguento mais. Eu perdi o ânimo de viver. A dor é tão forte, a traição foi tão grande. Essa enfermidade que se avoluma na minha vida. Senhor, essas impossibilidades na minha vida, Senhor, eu prefiro a morte. E Jesus disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte.
Mas no verso 42, irmãos, ele se submete à vontade de Deus. Ele diz: faça-se, contudo, faça-se a tua vontade. Às vezes, nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Deus não ia impedir, evitar que Jesus passasse aquela noite. O Senhor não ia impedir que ele sofresse o que ele sofreu. Mesmo ele tendo orado e pedido, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, faça-se a tua vontade. Nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. E às vezes Deus permite que a gente venha sorver até o fim, até a última gota, aquele cálice, aquela dor, aquela angústia. E às vezes é difícil para nós reconhecermos e dizermos: Senhor, faça-se a tua vontade. Porque muitas das vezes ocorre e acontece que Deus permite certas nuances, certas circunstâncias na nossa vida para nos aprimorar, para nos ensinar alguma coisa. Meus queridos, às vezes você está passando pelo cadinho, está ali sofrendo, está ali na depressão, está ali sentindo-se um zero à esquerda, está ali sem nenhuma motivação, mas saiba que nenhuma coisa acontece sem que haja, meus irmãos, a vontade de Deus, sem que Deus permita. Deus tem um propósito nisso aí. Lá na frente tu vai sair muito mais forte, tu vai poder ajudar muito, você vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Uma vez o salmista disse assim: foi bom eu ter sido afligido. E muitos até dizem: isso é masoquismo. O camarada vai dizer que foi bom. E ele diz: foi bom eu ter sido afligido. Às vezes a gente não entende, irmãos, os propósitos do Senhor, os desígnios de Deus. Olha, queridos, que no Salmo 22, eu quero ler para vocês. Meu microfone foi, mas o Bira, bom diácono, já está providenciando. Obrigado, querido. No Salmo 22, versículos 6 a 19, você vai entender o porquê dessa noite na vida de Jesus. Irmãos, eu estou e vou ler para vocês no livro dos Salmos. Isso não é lá no Novo Testamento, quando Jesus nasceu lá de Maria, aquela coisa. Não, isso é lá atrás, lá para 700 anos antes de Cristo. No livro dos Salmos,
o Salmo de número 22, nós vamos encontrar, irmãos, uma palavra profética que vai justamente narrar essa noite na vida de Jesus. Olha o que o texto diz: mas eu sou verme e não homem, o opróbrio dos homens e desprezado do povo. Jesus foi desprezado, totalmente desprezado. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Eu me lembro da zombaria que fizeram com Jesus na cruz. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda nos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem me ajude. A angústia está perto, não há quem me ajude. Nós sabemos, irmãos, que Jesus ficou sozinho. Ele ficou só. Numa certa vez, ele pediu até que os discípulos ajudassem ele, mas os discípulos não puderam, dormiram, e ele ficou sozinho. Foi uma noite terrível na vida de Jesus. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim sua boca, como um leão que despedaça o que ruge, como água como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. A minha força secou como um caco, e a língua se me apega ao paladar. Aí, ao invés de lhe dar água, lhe deram vinagre para beber. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, ajuntamento de malfeitores, me cercou, transpassou-me a mão e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Foi o que fizeram na morte de Jesus. Recolheram e lançaram sorte sobre a túnica dele. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Aí está, queridos, isso já estava profeticamente assentado, profeticamente já se encontrava ali. Essa informação dessa noite na vida de Jesus, o que ele passaria, o que ele enfrentaria, quando a tristeza toma conta da nossa alma. Mas esse segundo ponto diz a grandeza da dor. A grandeza da dor. Em Lucas 22, 44, Lucas, ao fazer o seu relato sobre esse momento na vida de Jesus, ele descreve assim: e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. A grandeza da dor. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam sobre o chão. Aquele momento de oração, aquele momento ali de sofrimento de Jesus. E ele via a dor. Obrigado, querido.
ele via a dor, o sentimento de dor, o sentimento que Jesus teve, a grandeza da sua dor. Quem já passou por isso, irmãos? Quem já teve tamanho sofrimento, a ponto de sair dos seus poros gotas de sangue tão grande, a ponto de correr pelo chão? Que dor era aquela nunca vista por alguém? Que dor era aquela nunca vista por alguém? Ele precisava passar aqueles momentos sozinho, assentar-se ali. A Bíblia diz que chegou um momento em que Jesus disse para aqueles 3 discípulos que estavam com ele: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Orar é preciso. Às vezes sozinho ou com alguém, mas orar é preciso. Em Mateus 26, 38, a minha alma está triste até a morte. A sua alma estava partida, sem espírito, seu espírito estava quebrantado, sua mente estava agitada no mais alto grau, sua natureza era de ter sido rejeitado. A dor de Jesus era a rejeição da pessoa dele. Ele sendo Deus, ele deixando o céu, ele se encarnando, assumindo a forma humana, ele morrendo, dando a sua vida por nós, e recebendo em contrapartida rejeição. Rejeitavam ele. Não queria a presença dele como rei, não queria a presença dele para governar, para assumir, para a vida deles, não queriam. Queriam continuar no lucro, queriam continuar com o tipo de vida que sempre viveram. Eu vejo um quadro quase parecido nos dias atuais. Que quando chega alguém que procura ser justo, procura ser decente, procura ser honesto, procura ser íntegro, é rejeitado. As pessoas não querem, porque ele impede que haja lucro naquilo que é ilícito, enriquecimentos ilícitos, condenação da vida impura. Então não querem, essa pessoa não serve. Eu fico vendo nesse dia muito disso. Mas Jesus, sendo Deus e Senhor, ele foi rejeitado. E isso magoou o seu coração. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. O que faz com ele? Crucifica. E esse aqui? Solta esse. Mas esse é ladrão. Solta o ladrão. Ladrão por ladrão, nós todos somos ladrões. Solta o ladrão, que o ladrão se identifica conosco. Solta o ladrão. E esse? Esse crucifica. Esse é justo, mata. Vai condenar a gente do nosso pecado. Vai impedir que a gente tenha lucro fácil. Mata esse. Jeremias vai fazer no seu 2º capítulo uma observação que eu acho interessante, que ele diz: criei filhos e exalcei-o, mas eles
prevaricaram contra mim. Até o boi conhece o seu dono, o jumento lá, a sua manjedoura. Mas o meu povo não tem entendimento, o meu povo não me quer. O meu povo me fez duas maldades, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Hoje em dia, quando você fala de Jesus, quando você oferece Jesus, as pessoas não querem. Porque Jesus vai privá-los da vida de pecados que eles vivem. Porque Jesus vai tirar a falsa liberdade que eles acham que têm de fazer o que quer, do jeito que quer. Rejeitam a Jesus. Essa rejeição machucou o coração de Jesus. Essa rejeição foi muito forte na vida de Jesus. Uma outra coisa, e maior ainda, mais forte ainda, que massacrou, matou a Jesus, que o deixou naquela situação que ele se encontrou, de grandes gotas de sangue serem jogadas no chão e correrem, é uma coisa chamada, meus queridos, de pecado. O peso dos pecados meus matou a Jesus. O peso dos pecados seus mataram a Jesus. Os nossos pecados mataram a Jesus. Hebreus 9, 27 diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que ele diz: se é possível, passa de mim esse cálice. E Deus diz: não tem como. Você vai ter que sorver esse cálice até o final. Se não houver derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Ninguém será salvo se o teu sangue não for derramado. O teu sangue é que vai remi-lo dos pecados, permitindo que eles sejam salvos. É o sangue de Jesus. Não é um sangue qualquer, é o sangue de Deus. De um Deus encarnado que se fez homem para poder derramar sangue. Porque como Deus, sem ser homem, não poderia derramar sangue, então ele se humaniza e assume a parte humana para derramar sangue. Mas é sangue sem pecado. Quem dentre vós me convence de pecado? Jesus não tinha pecado. Jesus nasceu de Maria, mas não pela coabitação. Não houve esse vínculo para que o pecado fosse transmitido, fosse herdado. Não houve. Jesus é concebido no ventre da Maria por obra e graça do Espírito Santo. Ele é Deus, assumindo uma forma humana, mas sem pecado. O sangue dele é puro. E Jesus tem que sorver os nossos pecados. Enfrentar aquele momento para ele era difícil, porque a sua natureza é sem pecado. E nossos pecados vieram como uma avalanche sobre ele. Até hoje, para nós,
que vivemos uma vida diante do Senhor, quando o pecado vem para nos atingir, como é que nós nos sentimos? Aviltados. Nós nos sentimos arrasados, porque nós temos implantado em nós essa natureza santa, e nós não conseguimos de nenhuma forma, irmãos, querer que esse pecado permaneça em nós. E a gente sente tristeza, a gente se sente mal, porque o pecado está vindo sobre a nossa vida. Imaginem, meus irmãos, o Senhor, que não tinha pecado, que não conheceu o pecado, e agora os nossos pecados todos Ele tem que assumir. 2 Coríntios, capítulo 5, 21, o apóstolo São Paulo vai dizer assim: Deus o fez pecado por nós. Deus o fez pecado por nós. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus se faz maldição. Ele é pendurado no madeiro. Por nós. Bom, e pondo-se de joelho, orava. E pondo-se de joelho, orava. Orar é preciso, irmão. Chega um momento na nossa vida que orar é preciso. E foi o que Jesus fez. Jesus foi para a oração. Foi buscar na oração, através da oração, o conforto que ele precisava. Me faz lembrar em Atos, no capítulo 16, no verso 13, quando o apóstolo São Paulo dá uma saída e diz que ele foi para um lugar, e diz o texto, onde julgávamos haver um lugar para a oração. Pastor Ronaldo, às vezes o ambiente, o local que a gente está, não é propício. Muitas das vezes é preciso fazer como Paulo. Achar um lugar em que a gente julgue que é um lugar propício para orar. Paulo achou a praia, um lugar deserto. Às vezes a gente acha um monte, às vezes a gente acha... Precisamos achar um lugar, e diz que Paulo foi onde ele julgava haver um lugar para a oração. Em Atos 21, verso 5 diz, e posto de joelhos na praia, orava. E postos de joelho na praia, orava. Eu já vi muita gente ir para a praia para mergulhar, ir para a praia para ver a beleza do mar, mas eles estavam buscando um lugar para orar. E posto na praia, nos ajoelhamos de joelho ali na praia, orando. Oração é imprescindível em todo o tempo, seja nos momentos mais difíceis, ou mesmo quando tudo vai bem. No Salmo 32, verso 6, está escrito, pelo que todo aquele que é santo, que é separado, orará a ti, a tempo de te poder achar. Pastor Roberto, o homem da oração, olha aí. É isso aqui. Aquele que é separado, que é santo, santo é separado, orará a ti, a tempo de te poder achar. Deus chega na calada da noite, Deus chega no momento mais difícil da nossa vida,
o Senhor chega para nos abençoar. Como citei, irmãos, uma noite na vida de Jesus, assim também eu tive uma noite na minha vida. Graças à noite na vida de Jesus, eu pude ter uma noite na minha vida e ser curado. Reivindicando a fé na palavra de Deus, quando Ele diz assim: eu sou o Senhor que te sara. Eu já estava há muitos dias doente. Adquiri alguns remédios aqui que foram bem caros. Meus filhos fizeram entre si uma vaquinha lá, cada um deu um tanto. Compraram os remédios, que chegou a R$1.000. Mas mesmo assim, irmãos, eu cheguei a perder 12 quilos. Ainda estou tentando me recuperar. Emagreci muito. Eu tive uma infecção urinária. Passei para a mão dos médicos, estive várias vezes no hospital. Fiz exames. Mas a coisa parecia que não cessava, parecia que não cedia. Eu estava numa situação de Buscopan, numa situação de remédio para dormir ali em casa, e com dores, e aquele mal-estar. Mas uma noite, eu fui lá para o meu banheiro, me tranquei ali, e comecei a ler, e comecei a ler. E comecei a ler, e comecei a ler, e foi lendo as promessas de Deus, as promessas de Deus, as promessas de Deus, as promessas de Deus. Depois cheguei nesse texto: eu sou o Senhor que te sara. Eu digo: Jesus, me sara agora. Tu és o Senhor que me sara, me cura agora, Senhor. E no outro dia eu disse para eles: eu estou bem. Eu fui abençoado essa noite, agora estou bem. Eles iam lá, me encontravam deitado, eu não saía para falar com eles, eu ficava na cama, o tempo todo na cama. Mas Deus me levantou, amém? Aleluia! Graças a uma noite na vida de Jesus, eu tive também uma noite na minha vida, de madrugada, em oração, ainda que no banheiro, foi o lugar que eu encontrei. Era o mais longe que eu podia ir, não dava para ir na praia. Mas Jesus me curou, foi ali. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O Senhor faz assim, amados. O Senhor faz assim. Eu vou dizer para você: se apegue à oração e à palavra. Se apegue à oração e à palavra. Se apegue às promessas de Deus. Reivindique as promessas de Deus. Vai lá para os textos sagrados, abra naqueles textos, começa a ler. Traga isso para você. E você vai ver como a bênção vai chegar na sua vida. Amém? Pastor Luciano. Louvado seja o nome do Senhor.